modernismo no Brasil começou na metade do século XX e teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna de 1922, tendo presente obras de vários artistas sobre o momento que o Brasil passava. Com influência europeia, o brasileiro apresentou uma nova forma de se expressar. O modernismo, digamos, que está inserido em um longo período histórico e ele está ali no começo do século XX, né? Período da República Velha, política do café com leite, que eram as oligarquias rurais, poder na mão de poucas pessoas. Nessa época o Brasil estava recebendo muito imigrante japonês e italiano para trabalhar nas lavouras de café e tinha problemas, né, com marginalização dos ex-escravos, e um grupo de proletariado, trabalhadores, foi criado pela mão de obra estrangeira que tinha que trabalhar nas fábricas, porque depois da Primeira Guerra Mundial, o problema da importação de produtos se tornou algo difícil e o país ele teve que desenvolver nessa questão das fábricas. As ideias anarquistas elas ganharam uma força por conta dos jornais operários, e com toda essa questão aí, em São Paulo ocorreu a primeira greve geral em 1922. Na verdade, na década de 20 inteira, o tenentismo foi um movimento que influenciou a política. O tenentismo era o quê? Os tenentes eles não estavam felizes com as oligarquias, nem com o governo da época, o sistema político. Aí eles eram contra isso. Em 1929, fim da década de 20, houve a quebra da Bolsa de Nova York, que, nossa, foi difícil porque o nosso principal produto de exportação era o café e teve uma crise no café. Aí teve a Revolução de 30 até 45, foi o que? Era Vargas, período ditatorial aí no Brasil. Também houve várias mudanças, né? Tanto econômicas quanto políticas. E é nesse contexto vasto e histórico que o modernismo está inserido. Logo após o fim da Semana da Arte Moderna, inicia-se então a primeira fase do nosso modernismo, que também pode ser denominada fase heróica, que vai do ano de 1922 até o ano de 1930. Mas por que fase heróica? Porque os artistas eles passam a valorizar a nossa cultura popular por meio de temas prosaicos, ou seja, do cotidiano, somado a uma linguagem mais coloquial, que também ocorre críticas à realidade brasileira, por meio principalmente de ironia e sarcasmo. Mas aonde que isso tudo acontece? Esse manifesto, ou seja, essas obras, elas acontecem principalmente por meio de revistas e manifestos que se tornam o espaço para divulgar essa arte moderna, aonde os três principais representantes literários dessa fase, como Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira e Mário de Andrade, estão totalmente envolvidos nos dois principais manifestos que são muito importantes para a nossa cultura e muito importantes para essa fase, que é o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago. A segunda fase do modernismo no Brasil foi marcada por muitas crises e polêmicas políticas. E isso acarretou uma grande riqueza de conteúdo e de material, e a maturação de novos valores de arte moderna. Houve também a preferência dos autores por temas que eram mais nacionais, sociais e históricos, que abordavam mais tudo que estava acontecendo atualmente e dentro do país. As principais características da segunda fase do modernismo no Brasil foram a influência realista e romântica, o nacionalismo, regionalismo e universalismo, a realidade social, cultural e econômica, a influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana e linguagem coloquial, uso de versos livres e brancos, e teve também essa valorização da linguagem do dia a dia, rompendo a gramática antes imposta por outras formas de arte. A gente vai dividir a segunda fase entre a prosa e a poesia, para ficar mais fácil de diferenciar as duas. Bom, na prosa, havia uns romances de ficção regionalistas e urbanos, principalmente
os nordestinos. Houveram muitos romances nordestinos nessa época. E também tinha essa preocupação com o cotidiano e problemas pessoais. Eles estavam preocupados com o que estava acontecendo nas regiões do país, o que estava acontecendo ali, dentro do Brasil, naquela época. E ali na poesia, foi o ápice da poesia. Dizem que foi a melhor época da poesia moderna no Brasil. E por isso essa época ficou chamada de poesia de 30. E o que tocava os autores, o que estava tocando os autores nesse período foi a racionalidade e os questionamentos sobre a vida, sobre o sentido das coisas e tudo mais. Na prosa, os principais autores eram o José Américo de Almeida, o Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego. E ali na poesia, os principais autores eram Carlos Drummond de Andrade, Cecílio Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mondes, Jorge de Lima e Vinícius de Moraes. Características da terceira fase do modernismo no Brasil. A terceira fase do modernismo no Brasil se chama pós-modernista. Ocorreu no decorrer de 1945 a 1980, a época menos perturbada por ser o final da Segunda Guerra Mundial. E tem gente que diz que essa fase se mantém até os dias de hoje, e outros que dizem que acabou em 1860. Mas nessa época se criou um grupo de escritores chamados a Geração de 45, que buscava uma poesia um pouco mais equilibrada. E nessa época também se destacou mais ainda a prosa urbana. E também acaba por ser uma fase de redemocratização do país, visto o término do Estado Novo, da ditadura Getúlio Vargas. E também sendo o fim da Guerra Mundial.